povo. As pessoas se distinguem. Ah, eu vou falar para o povo. Não, minha filha, você é o povo. Se você não fizer parte dele, você não consegue comunicar com ele, né? Você tem que... É igual quando você conversa com uma criança. Você... Oi? Eu estou esperando para soltar o play aqui. Ah, pode soltar, por favor. A gente, então, já está aqui, Não, né? não soltei. Estamos? Eu vou Solta, avisar. então. Eu vou avisar. Então, Gravando. avisa, por favor. Gravando. 1, 2, 3. Mas a gente já está, já. Então, tá. Então, é assim, olha, bom dia. Ah, peraí, deixa eu ver. Por que será que está 2 sons? Porque você deve estar em 2 lugares. E como que E eu aí bate o saio? conflito. Você tem que sair de um aparelho aí que você está. Eu saio de qual? Do Zoom, será? Não. Em quais que você está? Porque eu entrei também no YouTube Live. Então, você vai ter que... você tem que sair do... Porque você quer se ver no YouTube, certo? Uhum. Ou você desliga, ou você abaixa o som do YouTube, ou você sai do YouTube e deixa a live acontecer. Então, tá bom. Eu vou Se ficar você abaixar aqui o som do YouTube, no... aí não tem problema. Multa o YouTube. Eu vou ficar aqui no... Ah, peraí. Vou baixar o som do YouTube? Multa ele que aí não acontece. Pronto. Consegui. Uhum. A gente está aprendendo aqui ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, né, Meva? Que eles dizem? A gente só aprende fazendo, porque, olha, vou te dizer, vou te contar uma história antes da gente começar isso aqui. Eu faço parte do comitê Lula Livre da Inglaterra, Oxford. Eu faço parte da Frente Democrática de Oxford e faço parte também do PT Londres. Então, eu fiquei assim, um ano assim, tentando entrar na mídia, porque eu acho que porque eu sou coordenadora da comunidade, trabalho de bases do PT de Londres, porque eu quis fazer isso, porque eu gosto de estar com o povo. Eu sou o povo, então eu gosto de estar com o povo. Então, vocês estão me ouvindo? Sim. Então, aí, quando eu encontrei a Meva, eu fico repetindo isso para ela, mas porque é verdade. Então, eu vi nela, assim, uma pessoa que eu falei que eu queria fazer o trabalho de base, e ela já agitou fazer o site, já... Aí eu falei, então, vou fazer as redes sociais, porque ela é boa em site, e é professora aposentada, ex-diretora aposentada como diretora de escola, ela vai se apresentar aqui para o pessoal. Aí eu vi que... falei, nossa, então vamos, então, né? Temos até a Adriele também, que depois vai vir com o tempo. Então, aí foi isso. Fala um pouquinho de você, Meva, porque hoje você é a primeira vez que você chega aqui no Comitê Lula Livre da Inglaterra. Bom, é o que a Silvana disse, sou uma professora aposentada, adoro me envolver em temas que implementem alguma coisa, sou contrária a esse negócio de ficar nas redes sociais só compartilhando, eu acho que ficar lá compartilhando não leva a nada, tem que ter uma ação. Então, quando nós vimos a oportunidade de criar, porque no nosso site a gente oferece cursos gratuitos, e a ideia surgiu dos cursos
com a Adriele, que é uma engenheira agrônoma, e ela deu a ideia dos cursos. Falei, opa, vamos lá, e eu já crio a plataforma, porque eu sei trabalhar em plataforma EAD. Daí a Silvana disse, olha, eu vou para as redes sociais. Falei, olha, rede social eu só sei espiar o Facebook. O que eu gosto mesmo é de trabalhar, e não gosto muito de compartilhar. Eu preferiria a gente estar junto das pessoas e implementando ações concretas. No caso, o nosso é o curso. Do curso surgiu o Mexendo Doce, que é onde a gente já conheceu o Pirata, né, Pirata? Ele já conversou com a gente no Mexendo Doce. E daí esse Mexendo Doce foi para o YouTube, foi para um podcast. E assim, a gente está um mês nesse trabalho e está sendo gratificante, bom, porque a gente está conhecendo as ações, pessoas como o Pirata, que revolucionam na área dele, revoluciona, cada um faz um pouco no seu lugar. E é isso que as pessoas precisam saber. Porque a ideia do Mexendo Doce não é a gente conversar com celebridades, se bem que a gente tem, que o Pirata é uma celebridade, mas entre uma celebridade... Ele pode não concordar, mas eu acho ele o máximo, uma pessoa inteligentíssima, o moço é formado em jornalismo. Então, e aí a gente também conversa com donas de casa, porque elas sabem onde é que pesa a coisa para elas. Então, a gente conversa com dona de casa, com operários, né? Esta semana nós vamos conversar com um religioso. Na Semana da Mulher, temos mulheres incríveis que nós vamos entrevistar, mães negras, mães pretas, como elas dizem, né? Nós temos cantora, nós temos compositoras e poetas. Então, esse é o Mexendo Doce e esta é a comunidade de base petista que temos em comum eu e a Silvana. E eu não fazia parte de nenhum comitê, porque, sendo funcionária pública, você ser petista é perigoso. E eu queria me aposentar. Mas, mesmo assim, eu briguei o tempo inteiro, eu sempre fui à luta, eu sempre ensinei, trabalhei com professores que eram bem críticos. Mesmo assim, a gente não conseguiu mudar São Paulo. São Paulo continua aí 30 anos com o governo tucano. Nossa, é inacreditável isso, né? Então, a gente vai fazer o reverso, então a gente vai falar bom dia, internautas do Comitê Lula Livre Oxford na Inglaterra, né? Eu sou a Silvana, como eu ia falar, eu falo direto de Oxford, na Inglaterra. Eu falo de São Carlos e você é rapper. Eu sou o Rapper Pirata, estou aqui no Brás. Então, e hoje a gente vai fazer uma coisa especial, porque nós vamos falar com o Rapper Pirata, ele vai se apresentar para nós de novo, porque ele se apresentou lá no Mexendo com o Doce, né? Mexendo o Doce. Mas ele vai se apresentar para esse comitê e vai falar um pouco da sua história e como ele se viu, quando foi e como ele se vê como um ator político. E hoje isso também... Bom, aí ele vai explicar um pouquinho sobre isso. Eu sou o Rapper Pirata, eu sou dos movimentos culturais da cidade de São Paulo, sou do Fórum de Hip Hop. Estou na política porque eu sou do hip hop, e aí ser rapper, você se envolve com política porque você tem a transformação do seu cotidiano, quando você começa a compreender ele a partir da obra que você faz, né? E porque as bases do hip hop político, a base dele é Black Panther, Malcolm X, aqui no Brasil é MNU, que é o Movimento Negro Unificado. E aí você começa a entender o que é zapatismo, você começa a entender o mundo todo. E basicamente é isso. Agora, como também somos povo, e aí você precisa transformar o seu cotidiano, né? Que você vem da classe social beirando a próximo à miséria, então você tem que superar isso, né? Que é essa transformação que o Brasil precisa fazer. E aí, nessa superação, você começa a compreender que ou você se politiza ou você é massa de manobra. E ser político, todos os seres humanos né? Porque a política é trocar informação para a gente viver em sociedade. Como um pensa, contra outro pensa,
e quais são os viés que a gente deseja de sociedade. E como a gente tem hoje uma sociedade que para a gente não serve, que ela é homofóbica, ela é machista, ela não respeita cultos religiosos, ela é mortal, né? O ódio administra o país. O Deus desses caras, que tem uma música minha que é Deus desses caras, Deus que me livre, né? Tipo assim, o mal está representado como Deus hoje no país, que se chama Bolsonaro. E hoje... Neva? Quando você diz que nós temos que sair dessa miséria, claro que a gente tem que sair, aí o povo da direita vem com a história da meritocracia. E aí? A meritocracia, ela é perversa porque as pessoas colocam a gente numa fechadura. Fala que você tem que atravessar as portas por uma fechadura. Aí passa um só, aí esse um que passa acha que ele venceu na vida, né? Ele é igual aos outros e ele vai ser negado pela elite que domina o orçamento público brasileiro e distanciar ele do povo. Então, a meritocracia é um controle, ele nunca foi, não tem esse sucesso, porque a gente tem que ter que nós estamos no capitalismo. O capitalismo, ele preserva um indivíduo só, ele não preserva o coletivo. E aí a gente sabe que um monte de gente não é juiz porque não tem chance, um monte de gente não é professor porque não tem chance. Aí as pessoas falam, mas eu venci. E o Brasil, aí para a gente vir um pouquinho para o Partido dos Trabalhadores, o Brasil, quando começou a investir em educação, começou a dar acesso, que é do governo Lula até o governo da Dilma, o Brasil ele inicia-se a finalizar a sua miséria, né? Então ele começa a chegar a 10%, ainda faltava e falta os 90%. Na verdade, hoje já 100%. Então, e aí mostrava que se você der possibilidade, as pessoas vão mudar a vida delas. Agora, esse papo de falar assim, eu tenho que dar a vara para a pessoa pescar, mas eu vou pescar no rio onde não tem peixe? Você sabe que eu conto das minhas experiências, né? Cada um conta das suas experiências. Quando eu fiquei revoltada e fui para os Estados Unidos, eu cheguei lá, eu me senti como você está falando, eu venci no mundo capitalista. Mas e que custo foi, né? Foi a custa da depressão, solidão, ausência da família, você fica totalmente abandonada, você tem que, para você ser um imigrante, você nasce de novo, e ninguém te conhece, né? Então, você é um ser, assim, abandonado, é como se você pegar um bebê e soltar ele numa floresta. Só que aí... Silvia, não te cortando e indo junto com o raciocínio seu, eu não acho que você venceu. Não, então, é isso que eu vou falar. Porque eu não venci. Esses milionários, e aí só para esses que a gente chama de milionários, o cara tá agora em São Paulo e fala, eu vou curtir a natureza no Amazonas, ele vai de avião, eu vou para tal lugar, ele tem vencer na vida, se tem acesso à natureza. Então, o povo não tem acesso à natureza. Essa mitocracia, ela te engana, porque você pensa, mas eu acho que essas pessoas que falam isso, elas pensam realmente que ela venceu. E depois ela cai na realidade igual eu caí, que eu não tinha vencido. Eu tinha construído um castelo em cima da areia, entendeu? Sabe quando você constrói um castelo em cima da areia e você desmorona? Porque acontece isso, porque você não tem uma estrutura. Então, por exemplo, isso que eu acho que os brasileiros têm que ter condições, igual você está dizendo, para eles ter uma vida melhor, né?
de ir para a escola, se tornar um professor, se ele tiver oportunidade, se ele quiser ser um médico, porque é possível se o governo te der possibilidades, né? Porque aqui a criança, ela aprende várias coisas e depois ela decide o que ela quer ser. Verdade. Quando você fala aqui na Inglaterra, né? Aqui não, e nem, tipo assim, e nem tudo, né? Porque nós estamos no primeiro mundo e é capitalista. Você vê, não é igual ao Brasil, mas você vê as diferenças e você vê que também é muito difícil você sobreviver aqui. Não estou falando que aqui é bom, mas eu estou falando, na escola, pelo menos, é essa a realidade. Agora, se eles vão ter essas oportunidades, é outra coisa. Se tem rico, se tem rico, você pode crer que tem pessoas exploradas. Porque quem vai fazer a benesses do rico? E eu acho que o mundo ideal é a gente superar isso, só que isso sumiu do subconsciente coletivo, né? Tipo assim, se a gente for pensar, a revolução capitalista, ela supera o feudalismo, que tinha um rei e os seus vassalos, e hoje no capital a gente mantém esse rei ainda, só que ele não paga o salário, etc, etc. E a gente tinha que sair disso, porque não tem sentido uma pessoa ser melhor do que o outro. Eu acho que todo mundo tem que ter acesso a viver a natureza e fazer suas escolhas. Cada um, se a pessoa puder fazer, como o pessoal gosta de fazer o debate a partir da igreja, se a gente conseguisse ter realmente o livre-arbítrio de eu fazer o que eu quiser. Se eu quero morar no meio do mato, eu quero morar no meio do mato. Se eu quero ter um prédio, eu quero ter um prédio. Mas é uma coisa que eu desejo, não uma coisa imposta, né? E aí, nessa imposição, a maioria, pelo menos da classe social que eu participo, que é dos trabalhadores, a gente não tem opção, a gente sobrevive e a gente quer viver. Existe uma diferença, né? Bem grande nisso. Bom, vai lá, Silvana. Então, o problema aqui que acontece também é o individualismo, né? Você fica muito individualista e no coletivo, por isso que eles querem acabar com as comunidades, sabe? Porque quando você acaba, porque, por exemplo, eu sou casada, a Meva é casada, você tem sua vida, você tem sua cozinha, eu tenho a minha cozinha, a Meva tem a sua cozinha. Com certeza, em cada casa há desperdício de comida, há desperdício de coisas. Que se fosse uma... Eu acho interessante o MST, que ele tem a cozinha comunitária. Porque todo mundo come e menos desperdício vai haver, né? E todo mundo mais saudável. Então, mais o mundo capitalista, eles se alimentam com o individualismo. Porque se a pessoa pensa assim, eu vou comprar um carro, eu vou comprar uma casa, é só eu, e não tem o ele nem o ela, então eles ganham com isso também. Os desejos, né? Eles brigam pelos nossos desejos. E uma vez eu estava chegando na faculdade, depois do Covid, eu pensava assim, gente, a gente vai morrer todo mundo, porque esse individualismo é muito grande. Você vê, 252 mil mortes até ontem no Brasil, isso aí é coisa do individualismo, né? O Bolsonaro sair lá na rua e não se importar com as pessoas, dizendo que o direito dele é não usar a máscara, ele mata as pessoas. Mas a gente precisa prestar atenção que o Bolsonaro, quando ele entra, que eu sou uma... Então, como eu tenho a formação, isso é bobeira, mas tem a formação na área da comunicação, então, e por ser rapper também, a gente presta muita atenção nas falas, no que a pessoa quer, e também porque eu gosto muito da filosofia. E filosofia é o lugar mais difícil para as pessoas porque ela está no campo do pensamento, do que a pessoa está no campo abstrato. E o Bolsonaro, ele dá muitos sinais, só que quando ele ganha a presidência, ele fala, eu vim aqui para destruir. Ele está mantendo isso. Ele fala claramente. E aí você vê que ele tem um posicionamento, porque tem pessoas no mundo que tem grupos
filosófico até, eles acreditam que tem que diminuir a população. E o que ele disse. O Bolsonaro, no subconsciente dele, ele está usando a situação do Covid-19, ele e o grupo dele, como isso, vamos eliminar uma parte da população. Então, por isso que ele está instigando os brasileiros a não cuidar da sua saúde, e aí ele instiga a questão do comércio para fazer essa destruição. Ele acha que tem que morrer pessoas. O Ford Hip Hop, de onde eu sou, a gente tem uma discussão desde 2012 a questão do genocídio contra a juventude pobre periférica. E em 2012 já tinha um aumento, mas aumenta muito mais, e aí começa uma aceleração do aprisionamento em massa, tanto que hoje você tem em São Paulo 230 mil pessoas encarceradas, o Brasil chega a quase 1 milhão de pessoas com processos judiciais, encarcerado tem 700 mil pessoas, mais ou menos, e tem uma privatização disso, só que também tem um número muito alto de homicídios. E o Brasil é um país que tem 60 mil homicídios por ano. E aí, com o Covid-19, só a cidade de São Paulo tem 60 mil falecimentos, né? E a gente não está registrando as outras mortes, né? E o Brasil, 250 mil pessoas mortas. Isso não causa sensibilidade ao povo brasileiro, porque quem está administrando provoca isso. As pessoas que foram eleitas no Brasil são as pessoas que foram eleitas com esses homicídios. O Bolsonaro, o grupo deles, eles falam, a gente mata bandido, só que se traduzir, eles falam assim, a gente mata pobre. Então, elite, deixa a gente aqui no poder, porque nós somos um matador de pobres. É isso que aconteceu. E aí ele vai provocar essa não sensibilidade, só que a gente culpa o povo brasileiro. O povo brasileiro, a gente não sabe como fazer. Uma morte destrutura toda uma organização financeira de quem não tem na periferia, porque o caixão custa caro, atinge um monte de gente. Imagina 250 mil mortes. Isso destrutura financeiramente um monte de gente. Uma família, familiar. Né? A família. Só que ninguém dialoga isso. Pouca gente dialoga. Nós estamos dialogando aqui, né? Estamos fazendo politização de base. Mas esse diálogo precisa aparecer, porque isso é a manutenção da miséria. Exato. Concordo plenamente. Eu concordo plenamente. É a manutenção da miséria. Vai lá, Silvana. Então, tipo assim, você sabe que essa entrevista ela coincide com os comitês nacionais que estão fazendo as atividades para exigir a liberdade do Lula. Todos nós sabemos que o Lula é um senhor, né? E ele vai um dia falecer, e a gente sabe disso, mas a gente ele tem uma honra a zelar, e a gente quer que ele seja considerado inocente antes dele partir. Mas eu fico pensando aqui que ele é uma ideia, tá? Ele é uma ideia que ele contagiou o mundo, não só o Brasil, mas o mundo todo. E ele foi o único governante que conseguiu tirar milhares de pessoas da extrema pobreza. E isso incomodou os mais ricos, tanto é que elegeram o Bolsonaro. E eu também concordo com a sua filosofia, porque eu adoro filosofia, acho que a próxima faculdade que eu vou fazer vai ser filosofia, porque ele realmente quer matar essas pessoas, porque o aposentado ele vai deixar de receber, e imagine, gente, quantas crianças vão passar fome, quantas mulheres que dedicaram uma vida de casadas e não vão ter aposentadoria porque o marido morreu. Então, eu acho assim que é muito humilhante, muito... Eu não sei nem dizer a palavra, porque como que uma pessoa pode fazer isso e não pensar no próximo ser humano? Agora, você gostaria de falar um pouco dos governos do Lula e Dilma, como isso pode ter influenciado na comunidade onde você vive?
Então, o Lula ele está no campo do mito, né? Então, ele é um mito, é uma liderança que o Lula é comparado a Mandela, como eu falei, Malcolm X, Panteras Negras e outras referências mundiais que lutaram contra a, a miséria do seu povo. O Lula está nesse lugar aí. Só que, e aí uma das coisas que a gente precisa entender sobre o Lula, o encarceramento do Lula, tal, é o que representa isso. Porque se a pessoa que foi presidente da República está sofrendo tudo isso, quantos que não passaram pela meritocracia, quantos Lulas estão encarcerados, sofrendo isso daí? Porque nós estamos no estado de exceção. Para prenderem o Lula, essas pessoas ignoraram o judiciário, ignoraram a estrutura burguesa que é do Estado, as suas leis. E quantos dos nossos estão nisso? Se o Lula, com toda a sua estrutura, sofrendo isso, aí a gente pensa como que fica o pobre nessa situação, porque isso vai criando certas situações no judiciário e vai plantando na ponta, porque a gente não vai ter dinheiro para isso. Então, o Lula está nesse lugar. Então, a liberdade, o processo do Lula representa rever o que fizeram na estrutura burguesa e para não atingir o pobre. E a gente tem que ter essa consciência. Então, não é somente a honra do Lula. Eu acho que nós temos um problema popular aí que a gente precisa resolver, o judiciário, que é o estado de exceção. Um monte de gente está indo em cana por motivos que elas não cometeu crime. E o Lula, se ele está preso, não. Se ele tem um processo hoje por ele não cometer o crime, que está provado que não há crime, aprovado, tipo assim, quem acreditou nessas besteiras fica nesse lugar aí de acreditar, não tem problema de encarar a realidade. Imagina quantos não cometeram crime e também estão presos. E aí precisa rever. Então, eu acho que a gente precisa defender esse lugar, por isso que tem que defender a revogação de todo o processo judicial do Lula. E uma porque já tem as provas. Agora, o governo Lula, quando ele entra, ele já estava para ter uma revolta popular no país com o governo Fernando Henrique Cardoso, porque todo mundo fala o PSDB é da hora, não sei o que lá, não sei o que lá, mas o governo Fernando Henrique Cardoso causou um mal na população brasileira, porque ele começa o neoliberalismo, privatizou um monte de empresas, né? Ele só não conseguiu privatizar a Caixa, o Banco do Brasil e a Petrobras, né? Tanto que tem a P36 que os caras destruíram no meio do alto mar. Quando o governo Lula entra, o Lula, ele inteligentemente, ele fala assim, ó, se nós temos um Brasil desconstruído, a gente precisa reconstruir o Brasil. Então, ele começou a falar assim, ó, vou gerar emprego dentro do meu próprio país. Então, deu emprego para engenheiro, então, era salutar todas as paradas dentro do país, né? Então, e aí o povo ia conseguir trabalho, tipo assim, começou a ter sentido ser engenheiro, ter sentido ser advogado, e o movimento hip hop era importante, porque a gente cantando, trocando ideia com a massa popular, a gente é uma base para o ProUni ter dado certo, um monte de gente quis estudar, todo mundo bebeu isso na fonte. A manutenção do governo da Dilma era para ter essa manutenção, porque eu acredito que no momento que esse governo ia mudar a chave do país, para assim, não, agora a gente vai para um campo popular, as elites se mover, opa, está incomodando, tem pobre que está virando juiz, e aí eles estão com medo que o pobre chegasse ao Supremo Tribunal, aí tem pobre que é engenheiro, etc, etc. Tanto que a gente tem um monte de gente hoje que está nesses lugares de privilégios para alguns, que precisa, não pode só estar lá, precisa romper e fazer o povo participar desse lugar, porque não adianta também eu ser um juiz igual os caras, isso é um erro, assim, eu tenho que romper aquele lugar. Mas eu acho que aí a elite começou a se incomodar com isso, e aí dá o golpe, porque não podemos esquecer que o golpe que eles dão é para a Dilma. A Dilma, ela estava pegando uma parte do orçamento público
para a manutenção do Bolsa Família. Não esquecemos disso. Foi provado que ela é inocente, etc. Ela não fez por nada. E o Temer, quando ele assume o poder, ele diz, precisamos tirar... O Lula tinha uma fala lá atrás, precisamos colocar o pobre no orçamento. O Temer fala, precisamos tirar o pobre do orçamento. E o Bolsonaro diz, os empresários precisam estar no orçamento. Olha. Tudo é o debate desse dinheiro público, e esses grupos querem isso. E aí eles, o que eles querem? O povo a manutenção da miséria, porque tem gente que lucra muito com isso. Com certeza, né? Resumindo. Agora, assim, aí, lógico que criou-se uma classe média. O debate de classe média é um debate zoado, porque quem inventa esse debate da classe média é o mundo da comunicação americana para vender seus produtos, que é classe B, classe C, classe A, classe D. Só que isso virou como uma visão política, né, de distribuição de renda, talvez de pensar em trabalhadores, que é bem melhor, né? Mas só que aí virou o acesso da distribuição de renda. E aí um monte de gente depois fala, a classe C foi contra o Lula, contra a Dilma. Não, o povo, ele começou a ter acesso às igrejas evangélicas, começou a ganhar dinheiro, viu que o povo tinha acesso, aí o cara tinha acesso, a igreja evangélica começou a falar para ele que ele só tinha disso porque um determinado Deus permitiu ele ter esse acesso. O cara não quer ficar na miséria, ele quis se excluir, ele morando no mesmo bairro, ele não queria ser igual o cara ao lado dele. Acreditou nesse negócio da igreja, ele entendeu que era uma situação de um estado político, alguém lá na ponta política estava facilitando para isso. Só que depois as pessoas começaram a criticar o povo como o povo fosse culpado. Não, tem uma estrutura ideológica ali, pelas lideranças evangélicas, essa estrutura desse pessoal da elite que investiu dinheiro, o pessoal dos Estados Unidos que queria petróleo, que hoje os dados estão todos aí. Isso não foi analisado na época. Ficou uma coisa de ressentimento. O povo ignorou o Partido dos Trabalhadores. Isso é um erro. E se o PT tem que fazer uma avaliação, eu acho que a única avaliação que eu acho que ele tem que fazer, a única nós temos que pedir perdão ao povo, porque o povo não foi culpado do não resultado das eleições. Os caras fizeram um estado de exceção. O povo sempre votou no Partido dos Trabalhadores, né? O povo sempre esteve do lado, só que não foi permitido o voto do lado, porque das eleições da Dilma para cá, o número de eleitores que votam em branco, que votam nulo, é superior a quem ganha as eleições. E isso, em todas as eleições está acontecendo isso. Então, precisa rever algumas coisas. Se o PT tem que pedir desculpa, tem que pedir desculpa ao povo, que não foi a periferia que traiu o PT. É uma conjuntura política, precisa ter leitura política. É só isso. Falando na presidente Dilma, presidenta, eu gosto de chamá-la assim, a época da reeleição da presidenta, você estava na luta, com certeza. Qual eram as suas batalhas nesse período? Então, a gente, na época, um problema, como eu sou de movimento, a gente percebe que, assim, os movimentos sociais, e aí muito louco, o que é um movimento? O movimento, que as pessoas taxam o movimento social, é tipo, você começa a buscar o direito seu. A busca do direito te faz ser movimento. Aí as pessoas começam a te excluir, esse pessoal está buscando direito, ele é um movimento, e exclui. E a base do Partido dos Trabalhadores foi feita por movimento, pessoas que buscaram seus direitos. E eu acho que tem um grupo aí, numa máxima, que estava lá em frente ao governo Dilma, que não conseguia falar com as bases. E aí, quando o governo Dilma começou a perder, eles tentaram falar com a base, mas era muito tarde. E aí, onde eu estava nos movimentos. A gente está discutindo genocídio, está discutindo cultura, o governo Haddad era a mesma coisa, tipo, o PT tem que deixar os movimentos assumir as pontas, porque esse movimento é brigar por direito. É um erro ficar taxando as pessoas.
os movimentos sociais. Não, social são gente somos mas nós. sabe que eu acho assim, eu não sei se você concorda, mas, por exemplo, os movimentos sociais, eles se reúnem porque eles são aquelas pessoas que estão mais sofrendo, então elas sabem o que elas querem. Agora, o partido tem que vir em conjunto com os movimentos para que isso se torne leis. Porque, infelizmente, sem as leis, os direitos e as vontades dos partidos não vão ser conseguidos, não? O que você Na acha? verdade, eu quero revolução, né? Mas só que nós também, né? nós não somos estamos perto revolucionárias. disso, né? As leis, elas são controles do Estado. Mas É eu concordo verdade. com você que a gente tem que... as leis é uma disputa, aí você tem que disputar o lugar onde está a burguesia é pelo ornamento público do seu Estado. Mas vamos entender uma coisa de movimento, porque eu acho que isso eu não precisa ser entendo falado. muito do movimento. Nós estamos aqui no movimento Lula Livre, certo? Uhum. Um monte de pessoas acharam, acreditam que há uma injustiça da questão do Lula, se encontraram mundialmente, estão brigando. Virou um movimento. Certo. Você entende que é a mesma coisa? Movimentos sociais que as pessoas falam é isso. Social significa pessoas em sociedade. Então, não existe os movimentos. Esse movimento Lula Livre é um movimento social. Como que eu, partido, não vou falar com os movimentos sociais, sendo que um partido é feito por movimentos sociais? São pessoas que buscam direitos. Aí você tem que ter um grupo brigando por educação, um grupo brigando pelas questões do racismo estruturado, um grupo brigando pela questão da mulher, um grupo brigando pela questão do meio ambiente, são grupos, e aí esses grupos se juntam e estão dentro de uma esfera maior, organizada, chamada partido. Né? Só que aí o que acontece? A estrutura burguesa ela vai dominando esse lugar e aí começam a descolar o partido dos movimentos sociais, sendo que os movimentos são são núcleo. a base, é o núcleo. Só que aí umas pessoas começam a ser diretores. Aí o diretor ele não quer mais falar com a base, mas só que a base é orgânica, tipo assim, é o mesmo organismo. Não existe partido sem movimento. Porque todos os movimentos são... um partido é um movimento. Porque a gente está falando de gente, né? Se a gente falar de cachorros, aí tudo bem. Aí o movimento dos cachorros, só que eu nunca vi movimento de cachorro. Eu nunca vi cachorro ir no parlamento brigar pelos seus direitos. E eles eu nem vejo pensam, pessoas brigar pelos direitos deles. É como você querer separar a mente do corpo, né? Não tem como. Isso, é isso. Porque e a gente precisa reencontrar isso. Os dois têm que estar juntos em conexão. Isso, e a gente precisa reencontrar. Eu acho que isso que, nesse momento dessa sociedade, é reencontrar essa coisa. Só que eu não vejo esse debate em outros lugares. Eu não vejo esses intelectuais que se acham intelectuais, porque o intelectual, para mim, é Florestan Fernandes, Clóvis Moura, são intelectuais orgânicos, né? Tipo assim, ele tem formação aí. Não é orgânico como as pessoas ficam selecionando a só textual. Orgânico de estar num lugar, ser povo, entender o que está discutindo, não ficar num lugar separado se achando iluminado. Porque Karl Marx já falava desses sociólogos dessa época, desses movimentos. Já existiam na época lá, quando Karl Marx estava escrevendo. Mas a gente precisa ser povo, a gente precisa estar no campo da transformação. E aí tem que estar junto. Tem que estar junto. Não existe pessoa... Não tem como estar separado. E eu encontro isso muito no Luiz Inácio Lula da Silva. Eu acho que tudo que o Lula fala, lógico que pode estar no campo da interpretação, mas como a mensagem dele chega em mim porque eu sou povo, eu acho que ele fala isso claramente, só que muita gente não... Aí as pessoas ficam endeusando as frases dele. Igual nada contra, eu respeito, mas só para dar um exemplo. O Haddad, o Lula fala que assim, colocar o bloco na rua, que é uma parte da língua portuguesa. Aí virou uma peça de marketing, colocar o bloco na rua. O bloco, o povo ele quer que o Haddad vai lá e fale com as pessoas, com o povo. Mas você entende, mas o Bolsonaro já falando sozinho. Na rua. Mas vira marketing, aí desassocia.
a função. Qual é a essência? A essência é precisa ir para a rua para fazer a presidência. É isso, essa é a essência. Exato. Não tem bloco na rua, mas fico procurando palavras que vão para o campo da comunicação, o campo do marketing. Só que aí tira o ser humano do lugar. A essência do sentido da palavra. Complexo, mas é real. A gente está aqui, né, mexendo a política e falando dela. Ô, Pirata, então, resumindo, movimento é povo em ação. Isso. É lógico que nós estamos falando. Não existe movimento, não existe social sem seres humanos. Nós somos seres de sociedade. Mas isso é muito óbvio. O ser humano não consegue viver sozinho, ele morre, né? Sim. Eu achei uma coisa estranha que aconteceu na derrota da seleção brasileira. Você gosta de futebol ou não? Gosto do Corinthians. Eu sou palmeirense, então nós vamos brigar. Você não tem mundial. Os verdinhos. A derrota da seleção brasileira é 7-0. Foi de 7-0. Foi tipo assim, contra a seleção da Alemanha, né? Que horror que foi aquilo. O que isso tinha a ver com o que isso tem a ver com a política? Isso é o início do golpe. Por quê? Porque essa época, em 2012, nós estávamos discutindo o genocídio sobre, como eu falei, sobre as questões dos homicídios no Brasil, que estavam e continuam alto. Tipo, a gente queria o impeachment do Geraldo Alckmin, né? E aí teve gente que não queria isso, porque a gente é contra o racismo estruturado. E aí esse debate ficou muito forte, só que aí tinha um grupo discutindo a Copa, né? Os problemas da Copa, né? E aí, eu não quero, para não atiçar, tem gente que era contra o governo Dilma. Isso é uma realidade. Era contra o governo Dilma, conspirou nas ruas, tal. Só que aí a direita percebeu, não só a direita, o PSDB, alguns, né, manipuladores, porque tem gente importante no PSDB, eu aprendi a reconhecer pessoas ali, que pelo menos tem um lugar social aí. Agora, tem outros que são zoados mesmo. Aí, esse grupo começou a perceber isso, porque quem batia na Dilma Rousseff não era a direita, era a tal esquerda não sei o quê, que não é popular. Sim. Que é acadêmica. Acadêmica, que é né? uma esquerda... E aí tinha um monte de informações. E aí a Copa do Mundo estava nesse lugar aí. E um monte de gente estava organizado. E aí a direita aproveitou isso e fez o golpe. Para a gente não esquecer, a gente tinha uma notícia na época, que na época das passeatas, o tal do Instituto Fernando Henrique Cardoso liberou seus funcionários para ir às ruas. Não podemos esquecer da organização do dinheiro que as pessoas começaram a injetar para a coisa funcionar. E hoje está revelando um monte de coisa, né? Que esse dinheiro veio de fora. Porque o que estava em debate era o petróleo, a pré-sal. A frase do Lula, esse dinheiro do pré-sal, que ele não falava do óleo grosso, ele falava dos royalties. Esses royalties, que aí é dinheiro, muito dinheiro, porque a transformação da mercadoria em outras mercadorias, esses royalties, ele vai para a educação. E aí a Dilma reforça isso de novo. Esses caras queriam petróleo. E aí o José Serra estava fazendo um trampo dentro do Congresso para tirar os direitos da Petrobras. Até que foi aprovada. Tem um monte de ensaios aí. Ensaios estavam sendo feitos. Aí eles acreditaram numa direita chula, né? Acharam... Aí depois eles tomaram uma rasteira. Aí fala a Copa do Mundo, eles tomaram um de Pelé, e aí quem pegou esse negócio foi esse outro grupo aí tosco, né? Porque o PSL, nada contra, eu acho que o país tem que transformar, mas o PSL era um partido micro. E colocou um cara presidente. Né? Mas eu, quando ele estava sendo eleito, todo mundo falando dele, eu fui lá dar uma olhada no projeto. Gente, tudo cópia. Eu tenho no meu computador até hoje. Tudo cópia, nada a ver.
E depois eu fui ver de quanto de dinheiro ele estava sendo engessado, porque não tinha dinheiro do próprio partido, era um dinheiro que vinha de empresas. Estava lá. Eu não sei porque o TSE não verificou isso, né? Disse que não tinha nada errado. Porque Mas desde aquele tempo estava se trabalhando para ter, que hoje chama a Lawfare, né? Que aí que está aprovado o Lula, o mas Lawfare, era um estado de exceção. Isso está sendo construído é, lá fora. E isso foi se construindo, e aí a primeira coisa que a gente precisa corromper as instituições brasileiras. E aí, para quem lê um pouquinho, para quem compreende algumas fitas, sabe que a CIA ela é. existe. Sabe que a CIA dá golpes no mundo. Sabe que a CIA ela é a maior traficante do mundo. Sabe que a CIA faz tudo para ter os seus negócios. E a CIA atuou aqui no Brasil, atuou na Lava Jato. Mas o tempo histórico está mostrando os interesses. Quando a gente pega a leitura da ditadura, sabe que a ditadura aqui no Brasil, a CIA estava. E aí, quando eu falo a CIA, é a inteligência americana para interesses Trabalhando. americanos. Eu não estou no filme americano, estou falando para os interesses americanos. Então, Só um que, golpe, tudo que está acontecendo é isso. só que no Brasil tem uma diferença, que no Brasil não precisa de bomba, não precisa de guerra, porque os próprios brasileiros, alguns brasileiros da elite, eles se corrompem. Ah, não, sim, mas só que precisa de bomba sim, Silvana, porque eu acho que uma das coisas que nós temos que pensar no Brasil, a drogadição é muito alta, a população em situação de rua, a população vulnerável é muito alta, É de vem pessoas essas drogas, né? Se encarceradas é você muito pensar. alta, tudo isso é controle do povo não se rebelar. Ah, tá. O Brasil tem, assim, o Brasil tem várias coisas, tem várias Então, eles estruturas usam outras de formas, né? rebelde, porque a rebeldia é uma qualidade, né? A gente tem, mano, o MST é criminalizado. Eles usam a estrutura contra, né? Então eles vão controlando. O Brasil parece ser um país legal, mas é um Você país violento. sabe, quando os negros dos Estados Unidos eles começaram a se revoltar e eles começaram a se organizar, fazer trabalho de base, né? Eu não lembro qual que era o nome do movimento Black negro. Panthers. Eles ofereciam saúde, educação, comida, café da manhã à noite. Eles soltaram as drogas nas cidades de Isso, é assim que eles eles funcionam. soltaram as drogas, aí o que aconteceu? Os negros começaram a se drogar, as famílias ficaram desestruturadas, as pessoas aí criaram leis para colocar eles nas cadeias, e hoje eles são uns dos maiores presos, né? Os negros. Então, mas É a não é mesma que os coisa. negros começaram a se drogar, né? A gente precisa compreender. É uma sociedade muito. É porque a droga, a gente precisa discutir essas questões da droga. Eles colocaram a droga a aumentar o número das pessoas ter acesso a ela e utilizar, mas porque eles sabem que nós vivemos uma sociedade muito difícil, né? Então, assim, é uma É. sociedade que a depressão é muito alta, a percepção da realidade é muito violenta, e aí muitos seres humanos, e aí a Não droga aguento. tinha esse campo aí. Daí você está na miséria, você Alienante. quer fugir dela. Então, para a gente também, senão a gente vai falar que todos os pretos eram drogados. Não é isso. Não, é Tem que, tipo, resistência, eu concordo porque os com você. Panteras Pretas. Não, e eu estou concordando com você, porque eu estou dialogando com você e Uhum, tentando destruir alguns conhecimentos que circulam por aí. uhum. Os Panteras Pretas, tem gente ainda na perpétua, lá nas cadeias. Mumbi Abu Jamal, né? E outra coisa que é importante, o movimento sociais brasileiro tem uma importância gigantesca nas atuações dos movimentos nos Estados Unidos, porque não tem só os Panteras Pretas. Na época dos Panteras Pretas, você tem que eles estão aí atuando ainda, mas você tem pessoas que são feministas, estão em cana, são pessoas que estavam defendendo a questão da ecologia, estão em cana, porque naquela época, é a mesma época que teve o Woodstock, que aí tinha uma determinada pessoa, que os caras usavam LSD, etc., mas ele está falando de outra sociedade. Isso estava começando a incomodar a elite americana, né? Os jovens, as pessoas daquela época.
estavam querendo transformar isso. E aí, e por isso você tinha a guerra do Vietnã, e as pessoas, não, a gente não tem que ter guerra no Vietnã. Porque se a gente se descola dos momentos históricos, a gente não compreende a atualidade. É verdade, tudo Porque os acontece no caras estão contexto brigando para geral. dominar o dinheiro do Exatamente, mundo. Uhum. Olha, a gente está adorando o Rapper Pirata, né, Meva? Mas a gente, Sim, para o vídeo não ficar muito longo, a sempre gente vai amo. chamar ele de novo. Eu fico Ah. aqui, Vai vir sempre agora. Quem manda falar bem? viu, Rap? Viu, Pirata? Eu fico Oi. aqui, eu não falo muito, mas, nossa, eu fico aqui admirada, encantada com o seu projeto, com a sua fala. A gente precisava desses piratas serem multiplicados. Você precisa fazer uma multiplicação de piratas, tá? Exato. Mas deixa eu Piratinhas. só te falar uma coisinha. Quando você falou eu sei que já vai acabar, tá? Mas quando você falou na questão das comunidades, que as comunidades incomodam, me veio à lembrança um texto de um autor, eu não lembro, Pirata, mas é um autor que ele citava Karl Marx. E ele dizia que o capitalismo iniciou a caça às bruxas, às mulheres, por conta de destruir comunidades, com a finalidade de destruir comunidades. O dia que eu li isso, eu fiquei assim, meu Deus! Aí eu entendi o sentido da coisa, eu entendi a nossa condição até hoje da mulher, né? De submissão, e daí veio o patriarcado, porque até antes não havia, né? Elas eram líderes, elas cuidavam, elas faziam partos e não interessava uma mulher ter o direito, o acesso à vida. E até hoje eles negam isso. E aí você vai enlaçando isso, você vai ver que tem a ver com o feminismo, com o aborto, com tudo. Né? É, tudo controlado pelas leis, né? Você sabe que as mulheres casadas em Nova York, elas não poderiam, depois de casadas, elas não podiam trabalhar. Era um tipo assim, a mulher sempre foi dominada pelas leis do capitalismo. Os negros também, né? E Então, aí, através desses movimentos sociais, a gente muda o mundo. Então, mas para a gente compreender isso rapidamente, homem, eu posso fazer o que quiser com o meu corpo. A mulher, ela não pode. Para a mulher, se ela quiser abortar, quem interfere no corpo da mulher? Os homens, a sociedade, o Estado e a igreja. Eu não tenho, no meu corpo, o Estado não me incomoda, a igreja não me incomoda, a sociedade não me incomoda, mas a mulher tem que ouvir todas essas opiniões. E da família por isso, também. Quando você chega com 30 anos, você pode até não achar que não quer ter filho, que você não quer casar, que você não quer... mas aí a sociedade começa a cobrar de você. Aí você casa, mas você não vai ter filho, porque você só tem um, por que você não tem dois? Que religião que você é? Você vai se divorciar, então você não pode entrar aqui. Você é mãe solteira, você não pode entrar aqui, nós não vamos batizar seu filho. Quer dizer, eu acho que o Papa Francisco ele está certo. Chega, né? Vamos trazer as pessoas do jeito que elas são. Gente, ninguém... A pessoa nasce querendo ser mulher. Não tem como chegar a querer que essa pessoa não queira ser, está dentro dela. É um sentimento, é um ser. A gente não pode recusar essa pessoa. Nós também não podemos abandonar a mulher solteira, nós não podemos abandonar a viúva, o velho. Chega de preconceitos, né? Vamos tentar, no nosso dia a dia, aceitar as pessoas do jeito que elas são. Então tá. Agora a gente pede para que se revele de vez e termine logo os direitos políticos do Lula, né, para ele concorrer à presidência, anula STF, que é o certo. E aí, só que aí também que tem um efeito cadeia, né? Tipo assim, o processo do Lula e de todo mundo que está injustamente
no mesmo lugar. Eu quero lutar Claro. pelos presidiários. Eu não quero ver nenhum preso mais. Chega disso. Que coisa, É que isso, a gente absurdo. não precisa de presídio. Não, nem de você sabe que segurança tem pública. países que eles extinguiram os presídios. Isso. Educação, saúde, moradia. Gente, tem tanta Mas no coisa. Brasil vai haver um pouquinho, porque eles querem, onde tem pobre, tem presídio, tem condições subhumanas para eles controlar a revolta popular. Vamos Porque lutar. para a gente fazer uma revolução, e isso já é Lenin, e José Paulo Neto, que eu lendo também, só estou dando crédito das pessoas, mas você precisa ter uma cadeia de situações, né? Tipo assim, é nós aqui, mais 25 ali, 23. Precisa ter uma cadeia de situações para culminar numa mudança de uma sociedade, como aconteceu no Chile, né? Não podemos esquecer Pois é. que o Brasil quer virar Chile, mas o Chile se negou a ser Chile, né? Fim de Pinochet e fim de Mas eu acho que Bolsonaro. nós vamos conseguir Lula... derrotar o Paulo Guedes e o Bolsonaro. Não, não é só eles, os patrões deles também. Eles também, todos eles. Chega de Principalmente. exploração. Gente, muito obrigada por vocês terem vindo aqui. Pirata, Rapa Pirata, Mega. Mega, estou mudando A de Mega. nome agora? Que Agora ela ficou famosa. Quem manda ela mudar o nome dela toda hora? É Meva? Oh, Deus! Vai lá, Rap. Brigadinha. Tchau, tchau. Beijos para Gratidão a todos, todos coração. Lula livre. Eita. Olha em Libras. Deixa eu ver se eu aprendo. Que é difícil. Boa noite. Boa tarde. Fiquem bem. Bom dia. Tchau. Até.